ZYR 365. Rádio Catedral FM 105,9 MHz. Uma emissora da Fundação Padre Eno, Muriaé, Minas Gerais. A Rádio Catedral apresenta Bom Dia, Mãe Terra. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Mateus. Bom dia, Frei Gilberto. É um prazer e uma alegria estar com vocês no nosso Bom Dia, Mãe Terra. Paz e bem. Bom dia, Farinhada. Bom dia, Frei Gilberto. Como é bom estar aqui mais uma vez nesta manhã de sábado, com muita alegria, que aqui nós estamos reunidos neste mais um programa, mais um programa Bom Dia, Mãe Terra. Vamos começar este nosso dia agradecendo ao nosso bom Deus por mais esta manhã que Ele nos concede para viver. Hoje nós temos uma programação muito especial. Você é convidado a permanecer aqui conosco. Mas antes, vamos agradecer ao nosso bom Deus todo o bem que Ele nos oferece. Oração da manhã. Abre os olhos e contempla a bondade, a beleza que em cada criatura Deus criou com tanto amor. Com Francisco alegremente Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza
e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pelo amor e pela paz. Amém. Nos Passos de Francisco de Assis. Seguindo os passos de São Francisco de Assis, o Papa Francisco, na Laudato Si, nos propõe o Santo de Assis como um modelo para aqueles que cuidam da casa comum, que amam a Mãe Terra. São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, diz o Papa Francisco, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro esplêndido, onde Deus nos fala e transmite algo de sua beleza e bondade. Na grandeza e na beleza das criaturas, contempla-se, por analogia, o seu Criador. E o que é invisível nele, o seu eterno poder e divindade, tornou-se visível à inteligência, desde a criação do mundo nas suas obras. Por isso, Francisco pedia que no convento se deixasse sempre uma parte do horto por cultivar, para aí crescerem as ervas silvestres, a fim de que quem as admirasse pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta beleza. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Vale a pena repetir essa frase do Papa Francisco. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. A exemplo de São Francisco, nós somos convidados a cada dia a cultivar uma atitude de louvor, aprendermos a ver o mundo com os olhos de Deus, contemplar cada criatura e ver que tudo é muito bom. E nós não podemos acabar com essa bondade do mundo, semeando a ganância, semeando morte. Nós somos chamados a cultivar a bondade e a beleza de cada criatura. É urgente o desafio de proteger a nossa casa comum. É urgente o desafio de proteger toda a família humana, que nós possamos entrar num caminho de busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Desejo agradecer, encorajar e manifestar apreço a quantos nos mais variados setores da atividade humana estão a trabalhar para garantir a proteção da casa que partilhamos. Uma especial gratidão é devida àqueles que lutam com vigor por resolver as dramáticas consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança. Interrogam-se como se pode pretender construir um futuro melhor sem pensar na crise do meio ambiente e no sofrimento dos excluídos. Que São Francisco, então, nos inspire cada vez mais a buscarmos caminhos de vida, caminhos de proteção, caminhos de fraternidade. Paz e bem. Laudato Si, com Francisco, cuidando de nossa casa comum. Apesar da Laudato Si
ter sido escrita a todas as pessoas de boa vontade do mundo inteiro, o Papa Francisco dedica um capítulo ao Evangelho da Criação. Ele muito tem a contribuir com a nossa reflexão sobre o nosso lugar neste mundo, ainda mais para nós que somos cristãos. O Papa Francisco quer nos mostrar a luz que a fé nos oferece. E hoje, o trecho que nós queremos refletir com vocês é o seguinte: assim diz o Papa no parágrafo 76. Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com o projeto de amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere. Mas a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. E falando sobre a comunhão universal, o Papa Francisco tira uma passagem lá do livro da Sabedoria para dizer que as criaturas deste mundo não podem ser consideradas um bem sem dono. E recitando o texto da palavra bíblica no livro da Sabedoria, diz o seguinte: todas são tuas, ó Senhor, que amas a vida. Daí o Papa Francisco continua: isto gera a convicção de que nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Quero lembrar que Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia que a desertificação do solo é como uma doença para cada um, e podemos lamentar a extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação. Assim o Papa Francisco termina o parágrafo. Isso não significa igualar todos os seres humanos e tirar ao ser humano aquele seu valor peculiar que simultaneamente implica uma tremenda responsabilidade. O que o Papa Francisco quer dizer com isso no final? Ele quer dizer que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos atribuídos com o dever, Deus deu esse dever a nós, como está lá no livro do Gênesis, de cultivar e guardar a criação. Portanto, nós que somos seres humanos, racionais, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não podemos nos omitir dessa nossa responsabilidade, né? Então, quando o Papa Francisco quer dizer que isso não significa igualar todos os seres vivos e tirar o ser humano aquele seu valor peculiar, é nesse sentido. Todos nós devemos ter a dimensão da criação de filhos e filhas e do cuidado com a criação. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que o Criador espera de nós. Este é o nosso momento Laudato Si. Pois é, meus amigos, minhas amigas, paz e bem. É uma gratidão, né, a gente poder compartilhar nessa festa de Santo Antônio, depois da trezena, de rezar os 13 dias, a gente trazer a energia, a força de um jovem. Santo Antônio foi jovem, né, foi criança, jovem e adulto. E quando jovem é que ele se revela na grande liderança, na grande pessoa para aquele povo, para aquela comunidade. E quando criança, tem várias virtudes contadas pela história popular da relação do Santo Antônio com a natureza. Não é à toa que ele vai encontrar São Francisco e se tornam grandes amigos, grandes irmãos. E certa vez, espiando pela greta da porta, a mãe de Santo Antônio viu que ele estava com o menino Jesus no colo. Por isso que é muito comum nas nossas casas a gente ter uma imagem de Santo Antônio com o menino Deus, com o menino Jesus. De tão carinhoso que Santo Antônio é com a vida das pessoas, com o cuidado das pessoas.
E uma coisa muito interessante também, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, para não deixar perder nunca a cultura, nunca cair no esquecimento, é o pãozinho de Santo Antônio. As pessoas vão na celebração, vão na missa, pegam o pão, reparte, leva para casa, divide com as famílias, coloca dentro do cesto ou dentro da sua latinha ali com arroz, com feijão, para que nunca falte pão. Santo Antônio é o padroeiro da fartura. Existem várias comunidades que é conhecida como Santo Antônio do Arrozal, Santo Antônio do Goiabal, né? Porque ele está ligado diretamente com essa força camponesa da agricultura. Então é com muito carinho, com muito amor, que aqui no Bom Dia Mãe Terra a gente compartilha com vocês essa experiência, essa espiritualidade franciscana de um jovem capuchin que dedicou a sua vida a servir e fazer o bem. Vamos concentrar nossas energias nesses dias de hoje, nesses tempos de hoje, e pedir a Santo Antônio que nos dá saúde, nos dá força, proteja a nossa casa, proteja as nossas famílias, interceda por todos nós, interceda para cada pessoa que nesse momento se encontra na enfermidade, que Santo Antônio possa interceder e, através de Jesus, que é o grande médico, nos dá a cura. A minha família sempre foi muito devota de Santo Antônio e lá em casa as 3 fogueiras sempre foram muito presentes. A de Santo Antônio, a de São João e a de São Pedro. E lá no finalzinho de julho é a Santa Ana, porque a gente é muito conectado com essas forças, né? E acredita muito nessas experiências de fé, de religiosidade popular. E Santo Antônio é uma pessoa muito próxima dessa religiosidade popular. Um grande abraço, um bom dia, paz e bem, força de Deus na nossa caminhada e que Santo Antônio nos abençoe. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Diga-no àqueles que ouviram e diga-nos paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o doente são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai e glória ao Filho, ao Espírito Santo também. Glória ao Pai e glória ao Filho, agora e sem fim. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido.
Varanda Cultural. Bom dia, meus caros ouvintes. Que bom estar com vocês nessa manhã de hoje. Sou eu, Tião Farinhada, chegando aqui na Catedral FM, no nosso Bom Dia Mãe Terra. E hoje a nossa varanda cultural vai receber o violeiro, cantador, o poeta, meu amigo Josino Medina. É um prazer receber você na nossa varanda cultural. Josino, vamos dar um bom dia também ao Frei Gilberto, ao Matheus. Todo sábado a gente está aqui na varanda, a gente toma um cafezinho, faz uma prosa boa, fala de cultura popular, fala da nossa vida de poeta e defensor da Mãe Terra. E a nossa varanda tem o prazer de receber você nesta manhã de hoje. O nosso bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, meu caro, minha cara ouvinte. Bom dia, Frei Gilberto, Matheus. É um prazer aqui estar com vocês nessa manhã, né? E vamos proseando. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro, minha cara ouvinte, gentes boa da roça e da cidade. Estou chegando aqui com a violinha na mão para a gente trocar uns dedos de prosa, né? E eu vou aqui falar um pouco aqui da minha história, né? Eu fui vaqueiro, né? Trabalhei nas fazendas na beira do Pampam. Depois, já morando em Carlos Chagas, aí eu trabalhei na padaria, trabalhei de padeiro, né? Depois virei violeiro, fui animador de vários encontros, esses encontros pelo sertão, pelo cerrado, né? Até lá na Mata Amazônica, né? Eu tive animando os encontros também, né? Então, antes de dar esse meu bom dia, né? Eu gostaria de cantar aqui uma toada. Que bom, Josino, receber você aqui. Olha, eu me lembro das nossas andanças por essas Minas Gerais, nos eventos que a gente participou junto. Conta pra gente um pouco do seu trabalho. Você mora na cidade de Araçuaí, no Jequitinhonha. Araçuaí é a nossa capital da cultura popular. Eu quero que você fale do boi, da flauta. O nosso tempo é pouco. Tempo da gente tomar um cafezinho, fazer essa prosa, mas te ouvir vai ser um prazer muito grande para os nossos ouvintes aqui da Varanda Cultural. Bem, meu caro ouvinte, eu trabalho com animação de encontro, né? Como o Tião falou, a gente já andou por vários encontros juntos, animando os encontros, e já há mais de 20 anos eu moro aqui em Araçuaí, né? E aqui também a gente tem aqui os artesãos, tem os cantadores, né? Os violeiros, tem o povo que a gente convive, né? E nesse tempo descobri aqui também um músico, né? Que fabrica móveis. Ele construiu uma fabriqueta de pífano, né? Foi desenvolvendo em várias etapas, né? Lá na oficina dele. Depois ele construiu uma versão para ficar aqui em casa, né? E esse tem sido o meu trabalho, né? De musicalização com as crianças, né? E é isso que eu faço, né? Trabalhar com as crianças, né? Ensinando música. Então essa animação que eu faço, né, tem o propósito, né, da gente brincar com o boi, né, sair com o boi na rua, né, lembrando da nossa tradição do boi de janeiro, né. Nós temos aqui um boi construído pelo Paulinho Amorim, né, que é o boi menino, e a gente sai aqui pelas ruas brincando com o boi, né. Então, eu trabalho a musicalização com esse propósito, né, da gente estar animando a cidade, né, com o boizinho. Como diz Pereira da Viola, que excelente maravilha! Essa sua história, a história do projeto, de tudo que você faz, é muito bom para as pessoas entender a força que tem a arte, a força que tem a cultura popular. Por falar em cultura popular, vamos colocar essa violinha para trabalhar, né? Vamos de música, eu quero ouvir o som dessa viola. O que nós vamos cantar aqui na nossa varanda cultural? Josinho, tá com você, traz aí uma poesia, a sua voz para todos os nossos ouvintes da nossa varanda cultural. Meu caro ouvinte, eu vou cantar aqui
o sopro do vento. E o sopro do vento é a risada do velho Juvelino, que quando sorri lá em Campo Lindo, é como se soprasse tudo quanto é vento pelo vale. Aí em seguida um pega uma viola, outro pega a caixa de folia, outro pega um prato, outro pega o pão, e todo mundo se arreúne no terreiro para assistir mais uma noite de lua. Mas lá em Campo Lindo, como aqui, como em qualquer parte do mundo, a gente sempre começa as alegrias com a risada do velho Juvelino, que é aquela vastidão que varre o mundo. Seu Juvelino contou pra mim que a alegria não tem mais fim, que Campo Lindo é um paraíso e que todo sorriso não pode parar. Ai, ai, ai. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. Vem, vem cá ver o sol sorrindo, tão lindo de amargurar. Vem, vem cá ver a sua sombra, em forma de um jequitibá. E tem bem mais de 1000 anos, assistiu tudo se passando. Pede a Deus pra não te arrancar. Pede a Deus pelo seu lugar. Quebra pau. Quero ouvir seu Juvelino contou pra mim que a alegria não tem mais fim, que Campo Lindo é um paraíso e que todo sorriso não pode parar. Ai, ai, ai. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. Na contradança desse vento, invento a assobiar. Vai, vastidão que varre o mundo, soprando sem descansar. Os tambores travam lutas, batucadas bem matutas. Sabe Deus quando vão parar. Sabe Deus se vão parar. Quebra pau. Quero ouvir seu Juvelino contou pra mim que a alegria não tem mais fim, que Campo Lindo é um paraíso e que todo sorriso não pode parar. Ai, ai, ai. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. É quando o vento sacode a poeira nas cabeceiras deste lugar. Que bom, que maravilha, né? Coisa boa
é a gente poder ouvir a música que dialoga com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente sonha. A varanda cultural vai ficando por aqui, Josino. Nós vamos pegar a estrada, mas antes de pegar a estrada, você vai deixar aí uma mensagem para todos os nossos ouvintes que acompanham com a gente aqui o Bom Dia Mãe Terra e a nossa varanda cultural. Então quero que você deixe uma mensagem para todas as comunidades que nesse mês de junho festeja o Santo Antônio, o São João e o São Pedro. Então a sua mensagem para o povo que é festeiro desses santos populares. Eu vou dar aqui para vocês uma receita de pão, tá? Receita de pão caseiro. Primeiro é preciso que se tenha uma casa digna, abençoada, com varanda, flores e alma para se preparar o pão. Ponha o forno para esquentar até a altura do peito. Feito isso, vai na casa da vizinha, do vizinho e troca com ela 2 dedos de prosa. Ensine para ela essa receita que eu vou ensinar para você, meu caro ouvinte. Mas como pão caseiro está difícil encontrar na praça, eu recomendo que se faça a receita em dobro, para durar mais tempo, pois a coisa que me dá prazer é o amigo ou amiga chegar em minha casa e ainda ter um pãozinho quente para oferecer. Eu sei que não é todo dia que se tem tempo e direito de fazer, mas é importante ter alguma coisa para oferecer. Pelo menos o coração tem que estar quente, senão até a amizade perde o sabor, não é? Mas vamos à receita, não precisa nem anotar no papel, pode gravar no coração. Primeiro, pega aquela gamela velha já quase esquecida que nós, quando meninos, comíamos todo mundo em volta. Depois de limpa, despeja a água, o trigo, um punhadinho de sal para dar sabor, para dar sentido ao seu trabalho. Ah, não pode faltar o fermento, sem ele a massa não fica soltinha na boca, feita boa palavra. Antes de amassar, eu recomendo que se faça uma oração, nem que seja assim: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pois fizemos por merecer. E aí vai amassando e pensando na alegria, na festa que vai ser. Depois da massa descansada, é só preparar com os bons ingredientes que todo mundo tem em casa. Só não pode faltar é o amor. Ah, põe um punhadinho de doce para ficar assim corado, bonito, até no olhar. Depois é só dividir, multiplicar, repartir, espera fermentar, aí leva ao forno e tapa a boca de verdade. E não vai para longe porque qualquer descuido põe sua arte perdida. Essa receita eu aprendi com a vida, meu amigo, minha amiga, mas pode por fé. Logo chegar em casa, todo mundo pode tentar para amanhã amanhecer com mais fartura. Agora, uma coisa que se diga, é para repartir. Educar para cuidar. O futuro de nossa casa comum. Olá, meu amigo e minha amiga. Um bom dia novamente. Aqui estamos nós para mais um programa Educar para Cuidar. Este programa que quer levar informação até a sua casa, que quer discutir com você o futuro de nossa casa comum. Aqui a gente quer, de um modo muito educativo, fazer uma formação no sentido de mostrar que nós somos parte de um todo muito complexo, né? Um universo cheio de ligações, né? E que precisa ter uma convivência mais harmônica. A metodologia do nosso programa ela tem sido nesse sentido. A gente tem exposto vários temas aqui com essa intenção de esclarecer você, de levar conhecimento à sua casa. Nós temos discutido sobre vários temas e hoje nós queremos falar um pouco sobre a questão da nossa atmosfera. Este assunto é também um assunto de grande relevância a nós, né? O ar que nós respiramos, mas a atmosfera não é somente isso, ela envolve vários outros quesitos, né? Outras complexidades do nosso planeta. Mas hoje, delimitando o nosso tema para falar um pouco sobre a atmosfera, nós queremos falar sobre a poluição do ar, né? A gente muitas das vezes pode não perceber, mas a poluição do ar ela está por toda parte. Ela é o principal fator de risco ambiental para a saúde em nível mundial, para a gente ter uma ideia. Isso de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. 9
em cada 10 pessoas no mundo respiram ar contendo altos níveis de poluentes. Para alimentar ainda mais esses dados, meus amigos, a poluição do ar, tanto a interna e a externa, está relacionada a cerca de 7 milhões de mortes por ano e é um dos principais fatores de risco para doenças não transmissíveis. Isso para a gente ver como que a poluição do ar afeta a saúde humana a nível global. Mas o problema não para por aí. A poluição, ela não afeta apenas a saúde humana, mas também e principalmente o meio ambiente. O metano, por exemplo, é um precursor da formação de ozônio troposférico, afetando a produtividade agropecuária e a qualidade da vegetação em geral. A fuligem, resultante principalmente da queima de combustíveis fósseis, contribui para impactos negativos relacionados à intensificação do ciclo hidrológico, podendo ocasionar mudanças nos regimes das chuvas e aumento na ocorrência de eventos hidrológicos extremos, causando alterações importantes na disponibilidade hídrica e, consequentemente, na qualidade de vida da população. Você já ouviu falar em ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico, falando de maneira mais resumida, dentro do nosso tempo, ele nada mais é do que o ciclo que a água, faz no nosso planeta. Desde a questão das chuvas, a questão quando ela cai em forma de chuva, ela se precipita em forma de chuva no nosso solo, nos nossos rios, até chegar nos oceanos, ela vai percolando no nosso solo, vai infiltrando o nosso solo, atinge o lençol freático, e aí depois vai para os rios, dos rios vai para os oceanos, depois ela passa por um processo de evaporação, e chega novamente à atmosfera, se condensa, forma as chuvas novamente. Esse é o ciclo hidrológico. A poluição por aerossóis, que a gente chama de essa poeira que fica no ambiente que a gente pode não enxergar, aliado com a fuligem, ela altera o ciclo hidrológico. Hoje a gente fala em chuvas ácidas, não é mesmo? Devido a essa poluição também. A chuva ácida, ela causa vários problemas também para a nossa vida. Não somente a nossa saúde, mas as nossas cidades. Ela acaba com o nosso patrimônio público, entre outros problemas. Embora a poluição do ar seja um problema global, o ônus da doença atribuível ao material particulado no ar é maior em países de baixa e média renda. A pobreza está relacionada com a alta exposição aos riscos para a saúde ambiental e pode agravar os efeitos prejudiciais à saúde causados pela poluição do ar, limitando o acesso à informação, tratamento e outros recursos de saúde. Para vocês terem ideia, tudo começa com a questão da informação. Então, muitas das vezes, a gente acha que isso é um papo que não bota muita fé nesse papo aí, não. Sempre é assim, mas é verdade. Infelizmente, é assim que acontece. A maioria dos problemas ambientais hoje são sentidos em grande medida pela população mais pobre do planeta, Em muitas partes do planeta, eventos extremos de poluição do ar tornaram-se um fenômeno sazonal, para a gente ter ideia, ou seja, acontece de época em época. Por exemplo, no início de novembro, em Nova Delhi e outras cidades do norte da Índia, experimentam níveis de poluição do ar que resultam no cancelamento de voos e obrigam as pessoas a ficarem em casa, para a gente ter uma ideia, gente. Interfere até mesmo no translado das pessoas, nas viagens aéreas. Em Ulaanbaatar, na Mongólia, e em Bangkok, na Tailândia, também outros exemplos, esses eventos ocorrem em janeiro e fevereiro. Na Califórnia e na Austrália, a mudança climática alimentou incêndios florestais de verão, o que causou destruição de habitats e cobriu vastas áreas em uma névoa sufocante. Quem nunca viu aí nos meios de comunicação, nas nossas notícias, esses incêndios florestais, as proporções, e a queima, nesses incêndios promove, os gases, esses gases, provenientes da queima, e isso formou uma nuvem que dava para ver até mesmo por satélite. As queimadas na Amazônia dá até mesmo para ver sob satélite, parecendo até mesmo uma nuvem de um tempo bem fechado, para você ter ideia da dimensão deste problema, gente.
esses são exemplos de uma crise que afeta a todos. Hoje, soluções práticas e econômicas estão disponíveis para enfrentar esse desafio, ainda bem. As emissões de poluentes não conhecem fronteiras internacionais e, portanto, os países devem trabalhar juntos para priorizar medidas de redução da poluição do ar e investir nelas. A pesquisa mostra que a energia renovável é mais lucrativa hoje do que nunca. Então, o que quer dizer? A gente está com um problema global. Então, a gente precisa traçar soluções conjuntas para que a gente possa resolver esse problema, né? O ar, ele não afeta somente o poluidor, o país que polui mais ou menos. Ele afeta o planeta como um todo. Então, é preciso que a gente tome medidas conjuntas para solucionar esse problema, né? Pensando nisso, em 2019, a Assembleia Geral da ONU instituiu o Dia Internacional do Ar Limpo para um Céu Azul. Você lembra que no programa passado eu falei sobre isso, sobre essa questão da ONU criar dias para serem celebrados, mas não somente para celebrar aquele dia, mas para criar também uma agenda de cooperação entre todos os países do mundo? Então, esse dia que a ONU criou para o Dia Internacional do Ar Limpo para um Céu Azul, ele está sendo celebrado, né? Todo dia 7 de setembro. Ele começou ano passado, em 2020. Foi celebrado o primeiro Dia Internacional do Ar Limpo. Esse dia, ele apela a uma maior cooperação internacional a nível global, como eu falei, regional e até mesmo subregional. Fornece uma plataforma para fortalecer a solidariedade global, bem como para aumentar as ambições e o ímpeto político para a ação contra a poluição do ar e as mudanças climáticas, incluindo medidas como o aumento da coleta de dados sobre a qualidade do ar, realizando pesquisas conjuntas, o desenvolvimento de novas tecnologias e o intercâmbio das melhores práticas. Gente, essa questão da poluição do ar, ela envolve muitos problemas. Como eu falei aqui hoje, né? Tem a questão também do efeito estufa, dos gases de efeito estufa. Então, os poluentes, eles estão estritamente ligados a essa questão das mudanças climáticas, né, do aquecimento global do nosso planeta. Então, a intenção da ONU em criar este dia e criar com isso essa agenda é justamente essa cooperação global, né? Essa troca de conhecimento, de desenvolvimento de pesquisas nessa linha, buscando uma matriz energética mais limpa, né, para evitar. A gente está vendo muita coisa acontecer, né? A questão dos veículos movidos à eletricidade, os veículos elétricos, né? Então a gente está vendo muita coisa acontecer a nível global, mas o caminho ainda é longo, né? Então era isso que a gente queria conversar com vocês hoje, sobre o nosso Educar para Cuidar. Fiquem com Deus e até o próximo programa. A felicidade de viver num mundo legal e a necessidade de cuidar do ar. Mas eis que estão matando verde e o que irá sobrar, sujando os mares e os rios, poluindo o ar.
Cultura popular. Com Sebastião Farinhada. Bom dia, meus caros ouvintes. Que bom estar com vocês nesta manhã de sábado. Paz e bem. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez no nosso encontro, no Bom Dia Mãe Terra, na Catedral FM. Um abraço a todos os nossos ouvintes, a todas as comunidades que estão com seu radinho ligado, acompanha com a gente esse momento celebrativo da nossa vida. E hoje, de modo muito especial, quero falar de cultura popular, trazendo então presente a figura que a gente está celebrando, que é o Santo Antônio. Santo Antônio é o padroeiro dos casamenteiros, mas também é o teólogo, é o doutor da igreja. É com ele que São Francisco, né, e os irmãos aprenderam a teologia. E Santo Antônio está todo ligado com o folclore popular, com a cultura. É o protetor dos carreiros. Como ele chega na vila, em Pádua, ele tem toda uma relação com os mais pobres, com os mais humildes, e sobretudo o que leva ele a ser o santo patrono dos casamentos é exatamente essa afinidade de dialogar, de ouvir as pessoas, de proteger as pessoas. E também ele era uma pessoa que carregava consigo uma energia muito boa para desfazer o mal, como diz nos ditados populares, né? O quebrador de feitiço. Era aquele que onde ele chegava, que se tivesse alguma energia negativa, ele com seu jeito simples, com a sua fala forte e poderosa, ele conseguia ir desmontando aquele esquema negativo que estava no ambiente. Por isso é essa figura tão querida também na religião de matriz africana. Santo Antônio do Menino Jesus, protegei-nos, guardai-nos, protegei as nossas roças e nos ajuda a compreender cada vez mais esse mundo, né? Que nós precisamos muito da sabedoria de Santo Antônio, né? Nesse tempo de pandemia. E a primeira fogueira que se inicia o ciclo da fogueira é a fogueira de Santo Antônio. Por que a fogueira de Santo Antônio, né? Muita gente às vezes me pergunta nesse tempo, mas o que o Santo Antônio tem a ver com a fogueira? O que São João tem a ver com a fogueira? O que São Pedro tem a ver com a fogueira? Né? Então a gente sempre fala, né? As fogueiras de São João, o mês junino. O mês junino por causa da deusa Júnia, que é a deusa da fertilidade, que era comemorada pelo povo dos Andes. E aí é a mistura do índio, do negro, do europeu, que faz a folclorização e a cultura popular se tornar o que nós nos tornamos hoje. Festas juninas por causa de Júnia, que o povo segue o calendário maia, que é um calendário dos mais antigos, assim como o calendário também do Egito, né, que lá também tem a Ísis, que é a deusa da fertilidade, que também é celebrada nessa mesma época, nesse mesmo tempo. Meus amigos, minhas amigas, falar de cultura popular é ter essa relação com a terra, com o território, com a agroecologia, com as sementes crioulas. E não esquece de fazer o pãozinho e de partilhar, porque o Santo Antônio está relacionado com a partilha do pão, com o alimento sagrado, com a proteção. E a fogueira de Santo Antônio, porque os contadores de histórias, as lendas que estão em torno, né, do Santo Antônio, do padroeiro, dos casamentos, está relacionado. Por que abre o ciclo com a fogueira de Santo Antônio? Isso é coisa da cultura popular, né? No velório de Santo Antônio é feita uma fogueira à noite por causa do frio e o seu corpo é transportado então em um carro de boi. Por isso o protetor dos carreiros vira Santo Antônio, esse guardião das famílias que continua nos protegendo e fazendo com que a nossa cultura popular continue sendo a alma do povo brasileiro. E não poderíamos deixar aqui, né, sem trazer presente uma música que dialoga com esse mês que nós estamos vivendo de festa junina, que nós estamos vivendo de cultura popular. Então, deixando um grande abraço a todos vocês, um grande abraço Mateus, um grande abraço Frei Gilberto, a Penha, que carinhosamente
nos ajuda a preparar esses momentos para a gente dialogar com todos vocês. E um abraço a todo o povo de Espera Feliz, da Popular FM, o povo de Manhumirim, da região do Caparaó, meu amigo Márcio Adriano, mais uma vez, gratidão e alegria. Vamos então fechar com Luiz Gonzaga, a canção Asa Branca, que é o hino das festas populares da festa junina. Fique com Deus, até o próximo sábado, se Deus quiser, e vamos ouvir então a canção Asa Branca com Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardente, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo Asa Branca bateu asas no sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Pois longe muitas léguas, uma triste solidão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Meus amigos, minhas amigas, paz e bem. Que bom a gente ouvir a ladainha de Santo Antônio. Eu me recordo lá do meu São João do Norte, no município de Divino, a terra que eu nasci, da tia Francisca, rezadeira, com seu rosário na mão, cantando as ladainhas de todos os santos, né? Isso faz a gente perceber, né, que as nossas comunidades, não só nos tempos de hoje, mas a gente precisa de fazer sempre conectar, né, com essa experiência de uma espiritualidade, né, que dialoga com o evangelho, com a natureza, com os mais pobres, os injustiçados. E é nesse sentido que Santo Antônio se faz presente na vida do povo. Em 2014 eu fiz uma viagem para o norte de Minas,
e fui conhecer uma tradição há muitos anos, desde o tempo da escravidão, que o povo celebra e festeja o Santo Antônio. O município chama Chapada Gaúcha, lá na divisa da Bahia, perto do rio Carinhanha. Os tropeiros encontraram uma imagem de Santo Antônio numa lapinha. O que eles chamam de lapinha? Uma gruta de pedra. E a história é que os jesuítas estavam fugindo da coroa portuguesa no Rio de Janeiro e passando por aquela região do Sertão Veredas, deixaram essa imagem de Santo Antônio em uma gruta de pedra. Ela é encontrada depois pelos tropeiros, né, que faziam aquela região, e então eles começam a fazer uma parada estratégica nesse lugar e passa a ser um ponto de reza dos tropeiros. E com o tempo eles trazem a imagem de Santo Antônio para o pé da serra, onde é o distrito, né, hoje é conhecido como Serra das Araras. Quem lê o Grande Sertão ou já assistiu alguma coisa daquela região conhece esses municípios que eu estou falando, né? Terra do Grande Alói, e por ali que Guimarães Rosa passou também registrando várias tradições da cultura popular, e um dos registros é essa festa de Santo Antônio, que no dia de hoje várias caravanas chegam de várias cidades de Minas e da Bahia, povo indo a pé, povo indo a cavalo, de charrete, para festejar o Santo Antônio daquela região, né? Ali na região do São Francisco. Que coisa boa, né? A gente ter como referência uma espiritualidade que dialoga com a gente, né? Com a nossa prática de vida. E Santo Antônio é essa experiência de uma espiritualidade que dialoga com a nossa experiência de vida, de comunidade. Isso se faz presente, sobretudo, nas comunidades mais rurais, mais no interior. E lembro também, né, de outros festejos grandes, né, de Santo Antônio aqui. Por exemplo, a paróquia de Belisário, o padroeiro é Santo Antônio. E na minha paróquia de Manhumirim tem comunidade que é Santo Antônio. Todas as comunidades têm o Santo Antônio como padroeiro, e toda família tem um Antônio, né? Um Toninho, um Tony. Pois é. E aqui no Bom Dia Mãe Terra, esse momento que a gente está falando dessa espiritualidade de Santo Antônio, se conectando com essa energia boa que é recordar, buscar na nossa memória o santo, não só casamenteiro, mas ele com toda essa espiritualidade voltada em cuidado das pessoas. E quando criança, tinha um riacho para atravessar e ninguém sabia como ia fazer para atravessar. De repente, Santo Antônio joga o seu bonezinho, se transforma num pequeno barco e atravessa o riacho. Bom, isso são histórias e lendas das culturas populares que tem que ser contada e recontada, né? Eu cresci ouvindo, né, essas histórias e tudo, mas Santo Antônio se faz presente, intercedendo por nós, pelas nossas comunidades, intercedendo, né, sobretudo para os mais pobres, os injustiçados, e nos encorajando neste tempo de pandemia a ter esperança acima de tudo, ter esperança, porque a esperança é que nos move para caminhar para o futuro. Viva Santo Antônio, o santo padroeiro, o santo casamenteiro, protetor dos carreiros, dos tropeiros, ele que vai na frente, sempre abrindo os caminhos e trazendo também que na religiosidade matriz africana, várias casas espirituais de Umbanda, nos dias de hoje, estão em festa distribuindo o pão de Santo Antônio. Às vezes a gente não conhece e tem mania de julgar aquilo que não conhece. Mas se você chega hoje em uma casa de Umbanda, que a gente chama de terreiro, terreiro é porque toda casa tem que ter um terreiro na frente. Por isso que ficou denominado o nome de terreiro. Mas essas casas espirituais, Muriaé tem várias casas. Hoje é distribuído o pão de Santo Antônio, porque se existe uma coisa que é forte para o povo negro, para o povo descendente
de um povo que foi escravizado é a partilha do pão. E o Santo Antônio, ele se faz muito forte, muito presente na partilha do pão, nas festas do nosso povo de modo geral. Ai, quanta saudade, né? Do tempo de criança, que a gente ia para as fogueiras de Santo Antônio e no final ficava esperando ali o pãozinho para comer um pedaço e levar também para o irmão ou para aquela pessoa que a gente gosta que ficou em casa. Lembrei aqui também do Santo Antônio de Categeró, que é um Santo Antônio negro, africano, né? Que em alguns lugares ele é festejado também nessa mesma data, né? Nessa mesma data de hoje ele é celebrado, porque como não se sabe a história dele, né? Só sabe que é um santo negro, e tem uma comunidade lá em Piranga ali perto de Porto Firme, que chama Santo Antônio do Piranga, e esse Santo Antônio, né? Santo Antônio do Pinheiros Altos, passou então um escravo fugido e pediu para guardar aquela imagem. E aí o povo guardou aquela imagem e durante muitos anos ela ficou guardada e ninguém mostrava assim para ninguém aquela imagem. Até que um dia chegou um padre e falou assim, por que essa... E descobriu que tinha uma imagem guardada, mostraram para o padre. Aí o padre falou assim, isso aqui é o Santo Antônio de Categeró. E ele é um santo negro, que era médico, sabe? É uma história bonita, assim. Depois até vou pesquisar mais na internet sobre o Santo Antônio de Categeró, porque ele está na missa dos crioulos, naquela missa do Dom Pedro. E lá em Piranga foram os escravos, né? Que eles pediram para guardar o santo, que eles iam voltar para buscar. E nunca voltaram. Aí fundaram o distrito e deram o padroeiro de Santo Antônio. Santo Antônio, rogai a Deus por nós, nos abençoe e nos dê um bom final de semana e uma boa semana para todos nós. Força de Deus, um grande abraço, paz e bem. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, Intercedei, pelos pobres e doentes, intercedei, pelos tristes e abatidos, intercedei,
pelos povos oprimidos. Interceder. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei. Pela paz da humanidade, intercedei. Para sermos mais fraternos, intercedei. Para acharmos o perdido, intercedei. Tudo que é bom dura pouco, né? Paz e bem. O Bom Dia Mãe Terra vai ficando por aqui. A gente vai pegando a estrada. Fique com Deus. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Mateus, um grande abraço. Força de Deus na caminhada. Um abraço, Frei Gilberto. Paz e bem. Fique com Deus. Até o próximo final de semana. Pois é, farinhada, tudo que é bom dura pouco, mas o bom é que sábado que vem tem mais, não é isso? Então a você, farinhada, um excelente final de semana. Você, meu amigo ouvinte, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, paz e bem. A Rádio Catedral apresentou Bom Dia Mãe Terra.